Irmãos e irmãs, vocês já sentiram o peso do mundo nos ombros, mas ouviram a voz suave de Deus sussurrando: Eu te trouxe até aqui e não vou te abandonar agora? Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, quero falar com vocês hoje sobre uma verdade que arde profundamente em meu coração. Uma verdade que carregou inúmeros homens e mulheres pelos vales mais escuros, pelas tempestades mais ferozes e pelos momentos mais difíceis de suas vidas. É uma verdade que levantou os cansados, fortaleceu os fracos e deu esperança aos corações partidos. Essa verdade é a seguinte: Deus não os trouxe até aqui para abandoná-los. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você crê que Deus nunca te abandona. Curta o vídeo e se inscreva para não perder a surpresa no final. Eu sei que alguns de vocês que estão ouvindo hoje estão enfrentando lutas. Vocês sentem como se o peso do mundo estivesse pressionando seus ombros. Vocês olham para suas vidas e se perguntam por que as coisas aconteceram dessa maneira. Talvez vocês tenham sido fiéis, tenham orado, tenham acreditado, mas as portas que esperavam abrir permaneceram fechadas. As orações que vocês clamaram parecem não ter sido respondidas. Os sonhos que um dia tiveram parecem estar escapando. E nesses momentos de dúvida, o inimigo sussurra em seus ouvidos: Você está sozinho. Deus se esqueceu de você. Ele o abandonou. Mas, meus amigos, quero dizer algo hoje. Essas são mentiras do fundo do inferno. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Se ele os trouxe até aqui, não os abandonará agora. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fechou a boca dos leões para Daniel, que caminhou pelo fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego, e que ressuscitou Lázaro dos mortos, esse mesmo Deus está com vocês agora mesmo. Quando vocês olham para trás, em suas vidas, não conseguem ver a mão dele guiando-os? Não conseguem ver suas digitais nas páginas de sua história? Houve momentos em que vocês deveriam ter caído, momentos em que deveriam ter falhado, mas, de alguma forma, vocês conseguiram passar. Houve batalhas que deveriam tê-los destruído, mas vocês ainda estão de pé. Isso não é por acaso, isso não é apenas pela força de vocês. É a mão do Deus Todo-Poderoso em suas vidas. Ele os carregou, proveu para vocês, protegeu vocês, e ele não está prestes a abandoná-los agora. Pense na história de José. Ele teve sonhos de grandeza, de propósito, de destino divino. Mas, antes de ver esses sonhos se realizarem, ele foi jogado em uma cisterna por seus próprios irmãos, vendido como escravo, acusado falsamente e preso em uma cadeia. Você consegue imaginar o quão sozinho ele deve ter se sentido? Quão abandonado? Quão tentado ele deve ter sido a acreditar que Deus o havia esquecido? Mas Deus não havia esquecido José. Em cada estação, Deus estava trabalhando nos bastidores, posicionando-o, preparando-o, moldando-o para o propósito que ele havia ordenado. E quando chegou o momento certo, José passou da prisão para o palácio, de ser um prisioneiro esquecido para o segundo homem mais poderoso do Egito. Alguns de vocês estão na cisterna agora. Alguns de vocês sentem como se estivessem em uma prisão de dor, de decepção, de dificuldade. Mas estou aqui para dizer: não desistam. Não acreditem na mentira de que este é o fim de sua história. O mesmo Deus que esteve com José está com vocês. Ele não os deixou, não os abandonou e nunca o fará. Comente fé se Deus já te levou tão longe, dê um like e fique até o fim para uma revelação poderosa. Penso em Moisés conduzindo os filhos de Israel para fora do Egito. Após todos os milagres, após as pragas, após o faraó finalmente deixá-los ir, eles se encontraram diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio
se aproximando por trás. Naquele momento, o medo tomou conta de seus corações. Alguns deles pensaram que haviam cometido um erro, que morreriam no deserto. Mas Deus não os trouxe até ali apenas para abandoná-los. E com seu poder, Ele abriu as águas, criando um caminho onde não havia caminho. E Ele fará o mesmo por vocês. Quando vocês chegarem ao seu mar vermelho, quando o inimigo estiver perseguindo vocês, quando parecer não haver caminho à frente, lembrem-se disto. Deus ainda está no negócio de abrir mares. Ele ainda está no negócio de criar caminhos onde não há caminhos. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Ele não é um Deus pela metade. Ele não começa algo apenas para abandoná-lo. Ele não os trouxe até aqui para abandoná-los. Eu sei que a vida pode ser dura. Sei que o caminho pode ser longo e cansativo. Talvez vocês tenham perdido um ente querido e a dor é mais do que podem suportar. Talvez tenham enfrentado rejeição, traição ou uma porta que se fechou em seu rosto. Mas, mesmo nesses momentos de dor, Deus está com vocês. A Bíblia diz, em Salmos 34, versículo 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Quando vocês choram, Ele vê cada lágrima. Quando se sentem fracos, Ele é a sua força. Quando sentem que não podem continuar, Ele os carrega. E sabem por quê? Porque Ele os ama. Se vocês pudessem apenas compreender o quanto Ele os ama, o amor dele é mais profundo que o oceano, mais alto que os céus, mais forte que qualquer coisa neste mundo. Ele os ama com um amor eterno, e esse amor nunca falhará com vocês. Alguns de vocês se sentem esquecidos, negligenciados, como se Deus tivesse abençoado outros, mas passado por vocês. Mas quero lembrá-los, o tempo de Deus é perfeito. Ele não se esqueceu de vocês. Só porque vocês ainda não veem, não significa que Ele não está trabalhando. A estação de espera não é uma estação desperdiçada. Às vezes, Deus nos mantém na espera para nos refinar, nos moldar, nos preparar para o que está por vir. Confiem nele. Confiem em seu plano. Confiem em seu tempo. Penso em Jesus e seus discípulos, quando estavam no barco e a tempestade rugia ao redor deles. O vento uivava e as ondas batiam. Eles pensaram que iriam perecer. Estavam aterrorizados. E onde estava Jesus? Ele estava dormindo. Quantas vezes nos sentimos assim, como se estivéssemos no meio de uma tempestade e Deus estivesse em silêncio, como se Ele não visse a luta, como se não se importasse? Mas, no momento certo, Jesus se levantou, repreendeu a tempestade e de repente veio a paz. Sua tempestade não é maior que seu Deus, sua batalha não é mais forte que o poder dele. Ele tem autoridade sobre o vento e as ondas, sobre a doença, sobre a dor, sobre cada provação que vem contra vocês. E ele não permitirá que a tempestade os destrua. Ele os conduzirá através dela. Se vocês estão cansados hoje, se sentem que não podem dar mais um passo, quero que se lembrem disto. Deus tem um plano para vocês, um plano para o bem e não para o mal. Um plano para lhes dar esperança e um futuro, como diz Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vocês não são esquecidos. Vocês não são abandonados. Aquele que começou uma boa obra em vocês será fiel para completá-la. Então levantem a cabeça, permaneçam firmes na fé, continuem avançando, porque o Deus que os trouxe até aqui não está prestes a abandoná-los agora. Aleluia! Quer sentir Deus falando com você hoje? Comente amém, inscreva-se no canal e assista até o final para um momento especial. O caminho da fé nem sempre é suave. Há vales, há montanhas
E há momentos em que parece que vocês estão caminhando pelo deserto sem fim à vista, mas, se olharem pelas páginas das Escrituras, se estudarem as vidas daqueles que vieram antes de nós, verão um padrão da fidelidade de Deus, um padrão de sua presença inabalável, um padrão dele conduzindo o seu povo por cada provação, cada batalha, cada dificuldade. Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra natal, para dar um passo de fé rumo a um lugar que Deus lhe mostraria. Ele não tinha um mapa, ele não tinha todas as respostas, mas tinha uma promessa, e essa promessa era suficiente. Ele enfrentou desafios, atrasos, momentos de dúvida, mas através de tudo isso, Deus nunca o abandonou. E na plenitude do tempo, Deus cumpriu cada palavra que havia falado. Alguns de vocês hoje estão diante do desconhecido. Deus os chamou para algo, mas vocês não veem como isso vai acontecer. Talvez Ele tenha dito para vocês darem um passo, começarem algo novo, acreditarem em algo maior, e o medo tomou conta de seus corações. Mas quero dizer, se Deus os chamou, Ele os equipará. Se Ele os levou até isso, Ele os conduzirá através disso. Ele não os trouxe até aqui para abandoná-los. Davi, antes de ser rei, passou anos fugindo de Saul. Ele já havia sido ungido, já havia sido escolhido, mas em vez de estar sentado no trono, ele se encontrava escondido em cavernas, caçado como um animal. Ele deve ter se perguntado: Deus, onde estás? Tu me chamaste, me ungiste, mas tudo o que vejo é problema. Mas Deus não havia deixado Davi. Naqueles anos de esconderijo, naqueles anos de luta, Deus o estava preparando, moldando, refinando. E quando chegou o momento certo, a promessa foi cumprida. Vejam, sempre há uma estação de preparação antes que a promessa se realize. Deus não quer apenas levá-los ao seu destino. Ele quer prepará-los para isso. Ele não quer apenas abençoá-los. Ele quer garantir que vocês estejam prontos para carregar essa bênção. Às vezes, o que parece um atraso é, na verdade, a misericórdia de Deus. Às vezes, o que parece um revés é, na verdade, uma preparação para algo maior. Pense em Pedro. Ele andou com Jesus, viu os milagres, ouviu os ensinamentos e, no entanto, quando veio o momento da provação, ele negou o seu Senhor 3 vezes. Ele deve ter pensado que aquele era o fim, que havia falhado de forma tão grande que nunca poderia ser usado por Deus novamente. Mas Jesus não o deixou em seu fracasso. Após a ressurreição, Jesus restaurou Pedro, chamou-o novamente e o usou de maneira poderosa para pregar o Evangelho no dia de Pentecostes. Foi Pedro quem se levantou e declarou a mensagem que levou milhares à salvação. Alguns de vocês sentem que falharam, sentem que cometeram muitos erros, tomaram muitos caminhos errados, se desviaram demais do plano de Deus. Mas quero que me ouçam hoje. Seu fracasso não é final. Seus erros não os definem. Deus não terminou com vocês. Se Ele tivesse terminado com vocês, vocês não estariam aqui. O próprio fato de estarem respirando, de estarem ouvindo esta mensagem, é prova de que Deus ainda está trabalhando em suas vidas. Não deixem o inimigo convencê-los de que acabou. Não deixem ele dizer que vocês foram longe demais para Deus redimi-los. A misericórdia de Deus é maior que seus erros. Sua graça é maior que seu passado. Ele não os trouxe até aqui para abandoná-los. Antes de mergulharmos na palavra, deixe um 2 nos comentários. Clique no like e não saia até ver a surpresa que preparamos. Jó foi um homem que tinha tudo: riqueza, família, saúde. Mas em questão de momentos, tudo lhe foi tirado. Ele perdeu seus filhos, sua fortuna, sua saúde. Seus amigos lhe disseram para amaldiçoar Deus e morrer. Sua esposa lhe disse para desistir. Mas no meio de sua dor,
No meio de seu sofrimento, Jó manteve sua fé. Ele não entendia por que isso estava acontecendo. Ele não tinha todas as respostas. Mas ele sabia que Deus ainda estava no trono. E no final, Deus restaurou a Jó o dobro do que ele havia perdido. Talvez vocês tenham perdido algo, talvez estejam sofrendo, feridos, se perguntando por quê. Mas quero dizer, nosso Deus é um Deus de restauração. O que o inimigo roubou, Deus pode restaurar. O que foi quebrado, Ele pode consertar. O que foi perdido, Ele pode redimir. A história ainda não acabou. Paulo foi espancado, naufragado, preso, mas nunca perdeu de vista o chamado que Deus havia colocado em sua vida. Ele sabia que não importava o que enfrentasse, Deus estava com ele. É por isso que ele pôde escrever em 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9. Estamos atribulados por todos os lados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque ele sabia que o Deus que o havia chamado nunca o deixaria. E esse mesmo Deus está com vocês hoje. O inimigo tentará desencorajá-los. Ele tentará fazer vocês questionarem a fidelidade de Deus. Ele tentará plantar dúvida em suas mentes, sussurrando: olhe para as suas circunstâncias, olhe pelo que você está passando. Se Deus estivesse realmente com você, você estaria lutando assim? Mas não escutem essas mentiras. A presença de problemas não significa a ausência de Deus. Às vezes, é no fogo que o vemos mais claramente. Às vezes, é na tempestade que reconhecemos seu poder. Lembre-se dos 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se recusaram a se curvar ao ídolo do rei e, por causa de sua fé, foram jogados em uma fornalha ardente. Mas, quando o rei olhou para as chamas, ele não viu apenas 3 homens. Ele viu 4, porque o Filho de Deus estava ali com eles no fogo. Essa é a promessa que temos. Deus não apenas nos leva ao fogo, Ele caminha conosco através dele. Ele não apenas permite a tempestade, Ele a acalma. Ele não apenas nos chama para a batalha, Ele luta por nós. Quero falar com aqueles que se sentem cansados, que sentem que não podem continuar por mais tempo. Vocês oraram, acreditaram, mas estão exaustos. Ouçam-me, não desistam. O inimigo adoraria nada mais do que vocês desistirem bem antes de seu avanço. Ele adoraria que vocês jogassem a toalha quando estão mais perto do que nunca. Mas Deus está dizendo: aguente firme. Confie em mim. Ainda não terminei. Quando vocês estão fracos, Ele é forte. Quando estão cansados, Ele é seu descanso. Quando sentem que não podem dar mais um passo, Ele os carrega. Ele não os trouxe até aqui para abandoná-los. Vamos começar. Se essa mensagem tocar seu coração, comente glória a Deus, dê um like e fique até o final para algo que vai te impactar. E quero lembrá-los hoje: este mundo não é nosso lar. Estamos apenas de passagem. As provações que enfrentamos, as dificuldades que suportamos, são temporárias. Há uma glória maior esperando por nós. O próprio Jesus disse, em João 16, versículo 33, neste mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Ele já venceu. A batalha que vocês estão enfrentando, a luta que estão encarando, já foi ganha na cruz. Quando Jesus estendeu suas mãos e declarou: está consumado, ele estava declarando vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre todo o poder do inimigo, e essa vitória é de vocês. Vocês não precisam andar com medo, não precisam viver em derrota. Vocês são mais que vencedores por meio daquele que os ama. Então levantem a cabeça, permaneçam firmes na fé. O Deus que os trouxe até ontem os conduzirá hoje. O Deus que abriu um caminho antes, abrirá um caminho novamente. Ele é fiel, Ele é verdadeiro e Ele nunca, jamais os deixará.
A jornada da fé não é sem provações, mas cada provação é uma oportunidade de confiar em Deus de uma maneira mais profunda. Se vocês pudessem ver o que Deus vê, se pudessem entender o quadro completo, saberiam que Ele não está atrasando, não está se contendo, mas está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Às vezes, a estação de espera é a estação de prova, a estação de moldagem, a estação de fortalecimento. Se vocês estão em um vale, não percam o ânimo. Deus ainda está trabalhando. Pense em Elias. Ele foi um profeta poderoso, um homem que chamou fogo do céu, que enfrentou os profetas de Baal. No entanto, mesmo ele teve um momento em que sentiu vontade de desistir. Após sua grande vitória no Monte Carmelo, ele se viu fugindo por sua vida, escondendo-se em uma caverna, clamando a Deus: "Já tive o suficiente, Senhor." Vocês já se sentiram assim? Já sentiram vontade de dizer: "Senhor, fiz tudo o que podia. Ore, acreditei, mas não vejo nada mudar." Foi onde Elias estava, mas Deus não o deixou naquele lugar de desespero. Deus veio até ele, não no terremoto, não no fogo, não no vento, mas em uma voz mansa e suave, lembrando-o de que ele não estava sozinho. Talvez vocês estejam procurando por Deus em grandes sinais, em respostas dramáticas, em milagres visíveis. Mas Deus está falando com vocês nos momentos de silêncio. Ele está sussurrando em seus corações: "Estou aqui. Não esqueci de vocês. Não os abandonei." Só porque vocês não o veem trabalhando, não significa que ele não está trabalhando. Só porque vocês não o sentem perto, não significa que ele os deixou, ele não os trouxe até aqui para abandoná-los. Pense em Ana, que ansiava por um filho. Ano após ano, ela orou, chorou, esperou, mas não havia resposta. Outros ao seu redor tinham o que ela desejava, e parecia que suas orações caíam em ouvidos surdos. Mas o que ela não sabia era que Deus estava preparando algo especial. Quando chegou o momento certo, ele lhe deu Samuel. Não apenas um filho, mas um profeta. Um homem que ungiria reis. Um homem que mudaria a história. Às vezes, a razão para o atraso é porque o que Deus está preparando para vocês é maior do que vocês poderiam pedir ou imaginar. Talvez vocês sintam que estão esperando para sempre. Vocês têm orado por esse avanço, por essa cura, por essa restauração, mas ainda não veio. Quero dizer hoje, não desistam. Atraso não é negação. Deus ainda está no trono, e seu tempo é perfeito. Ele é fiel às suas promessas, e ele não falhará com vocês. Ele não os trouxe até aqui para abandoná-los. Pense em Ruth. Ela perdeu seu marido. Deixou sua terra natal, não tinha nada. No entanto, ela escolheu seguir a Deus. Ela poderia ter voltado atrás, poderia ter desistido, mas permaneceu fiel. E por causa dessa fidelidade, Deus a colocou na linhagem de Jesus Cristo. O que parecia o fim era, na verdade, o começo de algo maior. Alguns de vocês enfrentaram perdas. Perderam um emprego, um relacionamento, algo que pensavam que nunca poderiam viver sem. Mas quero lembrá-los. Nosso Deus é um Deus de novos começos. O que parece um fim é, muitas vezes, apenas a preparação para algo muito maior do que vocês podem imaginar. Deus não terminou de escrever sua história. Ele ainda está trabalhando nos bastidores, ainda arranjando as coisas a seu favor, ainda preparando bênçãos que vocês nem sonharam. Ele não os trouxe até aqui para abandoná-los. Pense em Paulo e Silas, espancados e jogados na prisão por pregarem o Evangelho. Eles poderiam ter desistido, poderiam ter reclamado, mas, em vez disso, escolheram adorar na hora mais escura. Eles ergueram suas vozes em louvor, e enquanto adoravam, as portas da prisão se abriram e suas correntes caíram. Talvez vocês estejam em uma hora escura agora. Talvez se sintam presos, encurralados.
Mas quero dizer, o louvor é sua arma. Adorem na espera. Declarem a fidelidade de Deus, mesmo quando não veem o avanço ainda. Porque quando vocês louvam na prisão, as portas se abrirão. Deus fará um caminho. Ele não os trouxe até aqui para abandoná-los. E falemos de Jesus. Se houve um momento em que parecia que Deus havia abandonado, foi na cruz. Jesus, o Filho de Deus, foi espancado, zombado, pregado na cruz. E em seu momento final, ele clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Vocês já se sentiram assim, como se Deus tivesse virado o rosto, como se estivessem carregando um fardo pesado demais para suportar. Mas ouçam-me. A cruz não foi o fim da história. 3 dias depois, a pedra foi removida e Jesus saiu daquele túmulo vitorioso. Alguns de vocês estão em uma temporada de Sexta-feira Santa. Vocês sentem que toda a esperança está perdida. Mas estou aqui para dizer: o domingo está chegando. A ressurreição está chegando. A dor que vocês sentem agora não durará para sempre. A escuridão pela qual estão passando não é o fim da história. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está trabalhando em suas vidas hoje. Ele ainda está movendo, ainda restaurando, ainda redimindo. E Ele não os deixará agora. Alguns de vocês se sentem sobrecarregados pelas batalhas que estão enfrentando. Talvez seja uma batalha em sua mente. Medo, ansiedade, depressão. Talvez seja uma batalha em sua família. Contenda, divisão, mágoa. Talvez seja uma batalha em suas finanças, em sua saúde, em sua carreira. Mas quero lembrá-los hoje. A batalha não é de vocês, é do Senhor. Fiquem firmes e vejam a salvação do Senhor. Ele luta por vocês, defende vocês, vai à frente de vocês e não falhará com vocês. Ele não os trouxe até aqui para abandoná-los. Vocês podem estar caminhando por uma tempestade, mas a tempestade não os define. Seu Deus os define. Vocês podem sentir que estão afundando, mas lembrem-se de Pedro. Quando ele saiu do barco, começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas, no momento em que tirou os olhos do Senhor e olhou para o vento e as ondas, começou a afundar. Alguns de vocês sentem que estão afundando hoje, mas quero lembrá-los. Jesus está estendendo a mão. Ele não os deixará afundar. Mantenham os olhos nele. Ele não os trouxe até aqui para abandoná-los. Vocês vieram longe demais para voltar atrás agora. Lutaram muitas batalhas, oraram muitas orações, derramaram muitas lágrimas para desistir agora. Vocês podem estar cansados, podem estar exaustos, mas a linha de chegada está à frente. Continuem avançando, continuem confiando, continuem acreditando, porque o Deus que os chamou é fiel, e Ele completará o que começou em vocês. Ele não os trouxe até aqui para abandoná-los. O inimigo quer que vocês acreditem que seus melhores dias ficaram para trás. Ele quer que pensem que as provações que enfrentam agora significam que Deus se esqueceu de vocês. Mas quero dizer, seus melhores dias ainda estão à frente. O caminho pode ser difícil, o trajeto pode ser incerto, mas Deus está guiando vocês para um lugar maior. Ele está levando vocês para um lugar de promessa, um lugar de propósito, um lugar de destino. Ele não os trouxe até aqui apenas para abandoná-los no meio da jornada. Quando os israelitas estavam diante do Mar Vermelho, não viam caminho à frente. Atrás deles, o exército de Faraó se aproximava, e diante deles havia um mar intransponível. O medo tomou seus corações e eles gritaram para Moisés, dizendo: "Você nos trouxe aqui para morrer?" Talvez seja onde vocês estão hoje. Talvez sintam que os obstáculos à frente são grandes demais, como se o inimigo estivesse se aproximando e não há saída. Mas o que Deus fez? Ele abriu um caminho onde não havia caminho. Ele separou o mar e seu povo passou em terra seca. Esse
É o tipo de Deus que servimos. Ele é especialista em criar caminhos quando parece não haver caminho. O que parece um beco sem saída para vocês é apenas uma oportunidade para ele mostrar seu poder. O que parece derrota é apenas a preparação para a sua vitória. Ele não os trouxe até aqui para abandoná-los. E não fiquem desanimados pela espera. Às vezes, pensamos que, se Deus não responde imediatamente, ele não se importa. Mas atraso não é negação. Só porque vocês não veem a resposta ainda, não significa que ela não está vindo. Continuem confiando. Continuem acreditando. Continuem se apegando às promessas dele. Pense em José novamente. Ele tinha um sonho, uma visão de grandeza. Mas, antes de chegar ao palácio, ele passou pela cisterna, pela escravidão, pela prisão. Parecia que tudo estava contra ele, mas o que outros planejaram para o mal, Deus usou para o bem. E no momento certo, José foi elevado e colocado na posição que Deus havia preparado para ele. Sua luta não é o fim de sua história. Deus ainda está escrevendo. Ele ainda está movendo. Ele ainda está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Ele não se esqueceu de vocês. Ele não os abandonou. Ele não os trouxe até aqui para abandoná-los. Quando ouvi a mensagem, Deus não te trouxe até aqui para te abandonar, senti meu coração se aquecer com uma verdade que ressoa profundamente na alma brasileira. Uma alma forjada na luta, na fé e na esperança inabalável. No Brasil, onde as cores vibrantes do carnaval convivem com as dificuldades diárias de muitos, essa mensagem é como um raio de sol atravessando as nuvens escuras. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, quando enfrentamos as tempestades da vida, sejam elas financeiras, familiares ou espirituais, Deus está conosco, guiando-nos, sustentando-nos, nunca nos deixando sozinhos. Essa verdade, inspirada no estilo de Billy Graham, é um convite para refletirmos sobre nossas jornadas e aplicarmos lições práticas que transformam nossa maneira de viver, especialmente em um país onde a fé é o alicerce de tantas comunidades. Minha primeira reflexão é sobre a resiliência que essa mensagem desperta. No Brasil, onde muitos enfrentam desafios como desigualdade, desemprego ou a perda de entes queridos, é fácil sentir-se desanimado. Pense nas mães solo nas periferias, lutando para sustentar seus filhos, ou nos trabalhadores que enfrentam longas jornadas para sobreviver. A história de José, jogado na cisterna e preso injustamente, reflete essas lutas. No entanto, Deus o levou do sofrimento ao palácio, mostrando que as provações são temporárias. A lição que aplico é: não desista, mesmo quando o caminho parece impossível. No dia a dia, isso significa manter a fé em meio às contas atrasadas, buscar soluções com paciência e orar com confiança, sabendo que Deus está trabalhando nos bastidores, como fez com José. Em um país onde a comunidade é forte, podemos nos apoiar uns nos outros, compartilhando esperança e apoio mútuo. Outro aprendizado é sobre a confiança no tempo de Deus. No Brasil, onde a pressa do dia a dia nas grandes cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro contrasta com a paciência das comunidades rurais, aprendemos que esperar não é sinônimo de abandono. A história de Ana, que orou por anos por um filho, me toca profundamente. Ela chorou, persistiu e, no momento certo, Deus lhe deu Samuel. Isso me ensina a não confundir atraso com negação. Na vida prática, aplico isso ao enfrentar filas intermináveis, projetos que demoram a dar frutos ou sonhos que parecem distantes. Em vez de me frustrar, escolho confiar que Deus está moldando algo maior. Para os brasileiros, isso pode significar orar antes de uma entrevista de emprego, perseverar em estudos ou acreditar que a cura emocional virá, mesmo após perdas dolorosas.
A mensagem também me faz refletir sobre o poder da adoração em meio às dificuldades. Paulo e Silas, presos e feridos, escolheram louvar a Deus na escuridão da prisão e as portas se abriram. No Brasil, onde a música e a espiritualidade caminham juntas, dos hinos nas igrejas aos sambas que expressam a alma do povo, essa lição é poderosa. Aplico isso louvando a Deus, mesmo quando a dor aperta. Como ao perder um emprego ou enfrentar um diagnóstico difícil, cantar um louvor, orar com gratidão ou dançar em fé, como fazemos em nossas celebrações, pode mudar nossa perspectiva e abrir portas que pareciam trancadas. Em nossas comunidades, podemos organizar momentos de oração coletiva, fortalecendo uns aos outros com cânticos e esperança. Além disso, a mensagem me ensina a enxergar as provações como preparação. No Brasil, onde a história de superação é quase um traço cultural, pense nos atletas que saem de comunidades humildes para brilhar no mundo, entendemos que o sofrimento pode ser um treino para algo maior. Davi, escondido em cavernas antes de ser rei, é um exemplo disso. Aplico essa lição ao enfrentar críticas no trabalho ou momentos de dúvida. Cada desafio é uma chance de crescer em caráter e fé. Em nossa cultura, isso significa transformar as dificuldades em degraus, como fazemos ao apoiar um amigo em crise ou ao persistir em nossos objetivos com garra brasileira. Por fim, a mensagem reforça que Deus é um Deus de restauração. Jó, que perdeu tudo, mas recebeu o dobro, nos lembra que o que foi roubado pode ser devolvido. No Brasil, onde enfrentamos lutos, seja pela violência, doenças ou desastres naturais, essa promessa é um bálsamo. Aplico isso buscando restauração em relacionamentos quebrados, perdoando quem me feriu ou reconstruindo após perdas materiais. Como brasileiros, podemos viver isso ajudando vizinhos em tempos de enchente, oferecendo uma palavra de encorajamento ou reconstruindo sonhos com fé. Essa mensagem é um lembrete de que Deus nunca nos abandona, mesmo quando a vida parece um deserto. No Brasil, onde a fé nos une, desde as missas lotadas até os cultos fervorosos, podemos viver essas lições com paixão, seja nas ruas barulhentas de Salvador ou nas comunidades tranquilas do interior. Deus está conosco, moldando-nos, guiando-nos, restaurando-nos. Minha maior lição é esta: viva com fé, persevere com esperança e adore com gratidão, pois Deus não nos trouxe até aqui para nos deixar. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus não abandona. Inscreva-se no canal para mais palavras de esperança e assista até o final. Há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé pelo Brasil.